Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Enquanto o mundo assistia ao avanço do nazismo e as potências mundiais se enfrentavam em campos destruídos pela guerra, um país distante da Europa tomava uma decisão que mudaria seu lugar na história. O Brasil, ainda visto como uma nação agrícola, de população pobre e pouco envolvida nos conflitos internacionais, seria arrastado para o maior conflito da história humana, a Segunda Guerra Mundial. Ao lado de gigantes como os Estados Unidos e a Inglaterra, o Brasil prepararia sua própria força militar para cruzar o Oceano Atlântico e combater o eixo nas montanhas frias da Itália. Essa força ficou conhecida como FEB, Força Expedicionária Brasileira. Formada às pressas com homens jovens, em sua maioria sem experiência em combate, ela representaria uma geração que deixaria o calor de casa para enfrentar o inverno da guerra. Mas por que o Brasil entrou na guerra? O que levou Getúlio Vargas a romper com o eixo? Como foram treinados nossos soldados? O que eles enfrentaram? E por que tantos voltaram esquecidos, feridos ou invisíveis diante de seu próprio povo? Hoje, no Story Docs, você vai conhecer a verdade não contada. O lado que os livros ignoraram e as memórias que o tempo quase apagou. Essa é a história da única vez em que o Brasil entrou com tropas em solo europeu. Essa é a história da Força Expedicionária Brasileira. E você nunca mais vai olhar para a Segunda Guerra da mesma forma. Durante anos, essa história ficou esquecida. A Segunda Guerra Mundial é contada e recontada sob o olhar dos grandes: Estados Unidos, União Soviética, Alemanha, Inglaterra. Mas, e o Brasil? O que pouca gente sabe é que o nosso país também esteve lá. Em meio à lama, ao frio, ao fogo cruzado da Europa, o Brasil lutou e sangrou. Anos antes da guerra, o Brasil vivia sob o governo de Getúlio Vargas, um regime autoritário, nacionalista, que tentava equilibrar relações entre dois gigantes em conflito. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a Alemanha nazista. O país mantinha relações comerciais com ambos. Vendia café, borracha, algodão e recebia promessas de desenvolvimento industrial. Mas a neutralidade brasileira estava por um fio. Em 1942, tudo muda. Submarinos alemães começam a atacar embarcações civis brasileiras no Atlântico. Foram mais de 30 navios afundados, milhares de toneladas de mercadorias perdidas, centenas de vidas tiradas no mar. O povo foi às ruas gritando por vingança. O governo não teve mais escolha. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália. Mas declarar guerra é uma coisa, lutar de verdade é outra. O país não estava preparado. Então, nasceu às pressas a Força Expedicionária Brasileira, ou FEB. Cerca de 25 mil homens foram selecionados. A maioria jovens do interior, trabalhadores, estudantes, até camponeses. Muitos nunca haviam saído de suas cidades. O treinamento foi improvisado, os equipamentos vinham dos americanos e o uniforme verde-oliva ainda cheirava a tinta quando embarcaram. Mesmo assim, partiram com um lema que virou símbolo: a cobra vai fumar. Uma resposta irônica àqueles que diziam que o Brasil nunca pisaria num campo de batalha. Em 1944, os pracinhas desembarcaram em Nápoles, na Itália. E ali enfrentaram o inferno. O frio da neve, a lama que cobria as estradas, a fome, o medo e o inimigo.
A FEB participou de batalhas sangrentas como Monte Castelo, Montese e Colecchio. Combateram tropas nazistas em território hostil, lado a lado com soldados americanos. Não eram mais jovens inexperientes, eram soldados, mas a guerra cobra caro. Mais de 450 brasileiros morreram em combate. Muitos outros voltaram mutilados, traumatizados, esquecidos. O retorno ao Brasil foi silencioso. Sem grandes desfiles, sem homenagens, alguns sequer conseguiram empregos ao voltar. Outros foram abandonados pelo próprio governo que os enviou. Hoje, décadas depois, muitos ainda não sabem que o Brasil esteve lá. Que lutou, que perdeu, que venceu. A Força Expedicionária Brasileira não foi apenas um capítulo da nossa história. Ela foi prova de que, mesmo sem estrutura, mesmo com improviso, quando a pátria chamou, eles responderam. Depois da chegada à Itália, a vida dos pracinhas mudou para sempre. Era difícil imaginar a realidade da guerra para quem até pouco tempo cultivava a terra, ajudava na feira ou estudava na pequena cidade do interior. O cotidiano na linha de frente era uma prova diária de resistência. Eles enfrentavam não só o inimigo, mas o frio cortante das montanhas, a fome que insistia em apertar e a saudade que corria nas cartas enviadas para casa. A Batalha de Monte Castelo é um dos capítulos mais duros dessa jornada. Por meses, os brasileiros tentaram avançar naquele ponto estratégico, cercados por neve e bombas. Foram diversas tentativas. Muitos morreram congelados, outros foram feridos. Mas a FEB não desistiu. Em fevereiro de 1945, numa ofensiva final, conquistaram Monte Castelo, um feito histórico que virou símbolo de coragem e persistência. Outras batalhas importantes foram Montese e Colecchio. Em Montese, os pracinhas lutaram casa a casa, enfrentando as defesas alemãs com armas e muita determinação. Já em Colecchio, foi a batalha que encerrou a campanha italiana da FEB, quando o general nazista Otto Frieter-Pico se rendeu. Essa vitória selou a participação brasileira na guerra, uma vitória conquistada com suor, sangue e sacrifício. Além da luta, a FEB deixou uma marca cultural e social. Muitos soldados voltaram mudados para suas cidades, trouxeram novas ideias, experiências e uma visão diferente do mundo. O contato com outras culturas, o convívio com aliados estrangeiros e o horror da guerra marcaram a geração que passou pela Força Expedicionária. Mas para muitos, o maior desafio estava por vir: reintegrar-se a uma sociedade que pouco reconhecia seus feitos. Hoje, a memória da FEB é preservada em museus, monumentos e na história oral de famílias brasileiras. É importante lembrar que aqueles 25 mil homens que partiram não foram apenas soldados. Foram filhos, irmãos, pais, gente comum que decidiu enfrentar o impossível para defender sua pátria e que, apesar de tudo, nunca deixou de acreditar que a cobra realmente foi fumar. Então, da próxima vez que você pensar na Segunda Guerra Mundial, lembre-se também do Brasil, dos pracinhas, da coragem escondida na poeira da Itália, porque essa história merece ser contada e, mais que isso, ser honrada.